Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta e hoje nós temos uma dupla aqui para conversar sobre a rede ETEC Brasil. O professor José Roberto Santos, ele é presidente do Fórum Nacional de Coordenadores da rede ETEC Brasil e no IFRN Campus Zona Leste ele atua como diretor-geral do referido campus e também é coordenador da rede ETEC aqui. Na nossa bancada nós temos também a professora Silvia Regina Mendonça. Ela atua no IFRN Campus Natal Zona Leste como professora de Educação Matemática, assessora de Extensão, Pesquisa e Inovação e coordenadora adjunta da rede ETEC aqui no referido campus. Sejam bem-vindos, professor e professora. Bom falar sobre a oferta, né, da educação. Eu queria começar com o professor José Roberto, falando sobre o que seria a rede ETEC, né? Nosso público é diverso, pode ser que tenha alguém que não saiba o que é, mas o que seria então essa rede ETEC Brasil? Bem, falar sobre a rede ETEC Brasil é falar de um programa que ele surge a partir de um contexto da sociedade brasileira. Em 2005 existe um decreto que regulamenta a educação à distância, né, e a partir daí o governo federal brasileiro vai instituir programas para fomentar, né, essa educação à distância nas instituições de ensino, né, entre eles a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e a Escola Técnica Aberta do Brasil, que é a ETEC. Né? No caso, a ETEC ficou responsável exatamente para, através da educação à distância, fomentar cursos da educação profissional e tecnológica, né? Os cursos técnicos profissionalizantes através da modalidade de educação à distância. Então, é um programa de governo que surgiu, né, a partir de 2007, né, através de instituição, através de um decreto, né, presidencial, regulamentando através de um sistema, né, com as instituições de ensino públicas e universidades, escolas técnicas, Cefetes na época, né? Depois, né, a partir de 2011, vai ser configurado esse sistema Escola Técnica Aberta e vai passar a ser chamado Rede Escola Técnica Aberta do Brasil, a rede ETEC, né? Onde dentro do MEC, do que está previsto para o setor do ensino da educação profissional e tecnológica, né, que é a rede de educação profissional e tecnológica, onde abarca todas as instituições da rede federal que tem um ensino profissionalizante e tecnológico. A rede ETEC não só trabalha com essa rede federal, também trabalha com a rede estadual de ensino, né, que tem as redes estaduais de ensino que trabalham com ensino profissionalizante, como também o Sistema Nacional de Aprendizagem, o SENAR, né, faz parte dessa rede também. Então é essa rede de ensino, de educação pública, né, voltada para a modalidade de educação à distância e educação profissional e tecnológica. Né, e aí o governo entra com fomento para a oferta de cursos, né, no sentido de democratizar, de ampliar, de fazer chegar, né, nos mais longínquos lugares do Brasil a oferta de um ensino gratuito, de qualidade de cursos técnicos profissionalizantes. E chancelado por grandes instituições, né? Exatamente. Professora Silvia, na prática, como funciona esse apoio? Como disse José Roberto, nós temos uma verba, um fomento, né? Esse fomento é para contratação de professores, de tutores, de pessoas que possam dar o apoio a esse aluno. Nós temos os polos, justamente como ele falou, atende diversos lugares, então precisa ser distribuído por todo o estado. Então, os polos precisam ter coordenadores de polo, com estrutura para atender esse aluno, essa demanda, esse aluno de forma eficiente, né, como foi falado. Então, nós fazemos editais, por meio de editais nós contratamos os professores, recebemos esse fomento do MEC para transmitir, né, contratar essas pessoas que vão trabalhar diretamente nesses cursos. Então, coordenadores de cursos, coordenadores de polo, coordenadores de tutoria, instituições, por exemplo, como o próprio Instituto Federal. Aí tem alguma cota, porque a gente sabe que tem professores internos que participam também e alguns externos. Como é que funciona esse processo? O processo é feito em termos de edital, né? Aí nós temos um manual que direciona, dá diretriz para a organização desses editais. Então, nesses editais, nós temos a prerrogativa de priorizar as pessoas que trabalham no Instituto, que já conhecem na EAD. Então, é feito todo um processo de pontuação para que essas pessoas sejam classificadas para esse tipo de trabalho. Aí tem a experiência na disciplina, quando é professor, a experiência na disciplina que será ministrada, a experiência na função de coordenador, porque nós precisamos de pessoas que estejam
habilitadas para esse processo também, né? Professor José Roberto, em relação aos cursos, né? O senhor também é o presidente do Fórum Nacional, então, alguns cursos existem em uma realidade ou em outra. Como é que são levados em conta essa criação desses cursos, né? Tem a ver já com a especificidade, a gente acabou de citar, da própria instituição, ou pode ser algo que seja mais voltado para os polos, por exemplo? Bem, inicialmente a demanda de oferta de cursos ela era estabelecida pelo quem estava ofertando os cursos, as instituições ofertantes, né? A gente tinha um formato de organização dessas ofertas, né, através de pagamentos de bolsa pelo SGB, né, num fomento realmente de um formato em que cada instituição dizia os cursos que iriam ofertar, de acordo com a sua expertise, o seu conhecimento, o seu eixo tecnológico. Então, cada instituição dizia, olha, nessa localidade eu tenho capacidade de ofertar tal curso, né? Isso mudou um pouco quando essa forma de fomento passou a ser parte do Bolsa Formação, né? A partir exatamente, principalmente a partir da oferta de 2017, né? A Rede ETEC ela entrou dentro do fomento do Bolsa Formação do Pronatec, que trabalha com um mapa de demanda identificado. Ou seja, né, esse mapa de demanda ele é produzido, né, ele deveria ser produzido a partir do contexto econômico do arranjo social local, né, no qual as empresas iriam divulgar, né, qual é a demanda desse lugar para a oferta desse curso. Foi feito esse mapa de demanda, mas nem sempre esse mapa de demanda ele realmente estava adequado à realidade, né? Faltou um processo de comunicação aí, e muitos desse mapa de demanda que foi feito para a oferta do curso, para aquela região, não se adequava à realidade, né? Houve uma certa dificuldade. Mas a partir do Bolsa Formação foi feito a partir desse mapa de demanda, mesmo sendo não bem feito, né, mas foi feito dessa forma. É tanto que a gente vinha, desde a nossa oferta de 2009, a gente ofertava guia de turismo aqui no nosso estado e segurança no trabalho. Com esse mapa de demanda, a partir de 2017, não apareceu esses cursos para a nossa região, e a gente sabe que a nossa região é uma região turística e uma região de indústrias que requer o profissional de segurança do trabalho. O que apareceu para a gente foi só 200 vagas de informática para a internet que a gente estava ofertando. Então, nessa última oferta, pelo mapa de demanda, a gente reduziu o número de matrículas nossos, né, para a questão de oferta, como também para a gente não conseguiu ofertar mais segurança do trabalho ou guia de turismo, dentro desse formato que foi o Bolsa Formação, que foi o Medtech. Professora Silvia, houveram mudanças nesse perfil de oferta, né, ao longo desses anos. Inclusive, o professor citou também. Queria que a senhora pudesse nos contextualizar como é que funcionou essa, inclusive com a questão do Bolsa Formação, até chegar ao programa Medtech. Atualmente nós temos, assim, contamos um total de atendimento de mais de 6.000 alunos, né? E durante todo esse processo de formação, mesmo com essas mudanças, com esses acontecimentos, mas atendemos todo esse quantitativo. No início, né, como o professor José Roberto falou, nós tivemos editais para trazer os cursos de segurança de trabalho e guia de turismo, né? Iniciou lá em 2009 esses cursos. Depois nós tivemos o Profuncionário, todos eles pelo SGB, né? Como foi dito por José Roberto. Então nós tivemos o Profuncionário, aí no decorrer do tempo as coisas foram mudando, como ele falou, necessidade, mas ainda continuamos ofertando esses cursos. Quando foi em 2015 que foi aprovado o Medtech, mas nós só viemos oferecer em 2017, que foi essa relação que ele disse com as escolas estaduais, né, para que os alunos pudessem participar a parte técnica aqui no IFRN, na EAD. Então, como é o processo? Eles cursam as disciplinas na escola regular, né? Não, na escola regular, no estado. Eles têm lá o curso, são alunos do ensino médio. Esses alunos do ensino médio, eles têm as disciplinas normais né, matemática, língua portuguesa, as disciplinas a estrutura, né? Normal, né? Estruturar as disciplinas normais que eles têm no dia a dia. E aí a parte técnica é dada por essa rede técnica, que é aqui, no caso, nós começamos a ofertar o Medtech com o curso de informática. Para a internet. Que aí
Os professores de informática dão essas disciplinas técnicas para esses alunos, à distância. Aí para o aluno não muda muita coisa não, né, professor? Muda o quê? Muda assim, o perfil da gente até então, antes do MEDTEC, do Bolsa Formação, era de cursos técnicos subsequentes. De 2007 até 2017, nosso perfil de trabalho, de atuação, exatamente com um público mais adulto, né, de pessoas que terminaram o ensino médio, que não fizeram faculdade, alguns já faziam faculdade, mas queriam ter aquele conhecimento técnico. Então a gente tinha um perfil do aluno mais adulto. Então para a gente também foi um processo de conhecimento, de adaptação, né, de como lidar com esse novo perfil, com esse público, que é o público do concomitante, que é um público mais adolescente, mais jovem, que está cursando o seu ensino médio na escola pública e vai cursar as disciplinas técnicas à distância com a gente, na modalidade à distância. Mas, assim, apesar de ser um público diferenciado, também a gente percebeu uma certa facilidade desse público por estar mais conectado com a questão da tecnologia, né? E fazendo um balanço da nossa experiência aqui do IFRN, o concomitante, a gente tem tido um avanço maior em termos de conclusão de alunos, de participação. No trabalho também? Né? De participar, a gente não chegou a fazer essa avaliação porque a oferta estava finalizando. Aí eu não tenho de quantos que vão finalizar esse curso já ingressaram no trabalho. Né? Mas em termos de interação, de participação, o aluno do concomitante ele tem sido bem mais, né, bem mais participativo e bem mais presente do que a experiência do subsequente desse curso. Né? Não digo que é da rede como um todo, de todos os cursos, mas dessa nossa experiência do curso de informática para a internet. Informática para a internet. Né? A concomitância do informática para a internet tem tido um sucesso bem maior, né, em termos de quantitativo de alunos, de continuidade, de permanência de alunos, do que o do subsequente, que a gente oferta à distância, né, aqui, no nosso instituto. Apesar de ofertar só em 4 polos, né, que nós... Atualmente, né? Atualmente, mas o MEDTEC ele só foi ofertado em 4 polos. Nós tínhamos 21 polos atuando anteriormente, mas com os outros cursos, né, de guia de turismo e de segurança do trabalho. E do profuncionário. E do profuncionário. E depois o MEDTEC veio só nesses 4 polos, que foi onde nós conseguimos. Por conta do mapa de demanda, né? O nosso mapa de demanda, que ele não foi... como ele foi desenhado, foi pensado pelo governo, né? E aí é uma crítica que todos os coordenadores, a gente dentro do fórum, a gente tem discutido muito, né? O formato como foi elaborado e discutido e dialogado, a construção desse mapa não foi adequada. E realmente teve lugares de reclamação de outros coordenadores dos polos que haviam cursos de aquicultura relacionada à pesca em lugares que não tinham, nem açude. Né? E não sabe como é que foi que construiu isso. Então faltou uma aproximação de algo maior na montagem. É uma ideia boa, o mapa de demanda, mas ele não funcionou. E aí muitas instituições perderam com isso, né? Inclusive a nossa, que a gente só conseguiu oferta de 200 vagas para 4 polos. Né? E aí isso fez realmente a quantidade de redução de nossos alunos na oferta dentro da rede ETEC aqui no estado. Professor e professora, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente ainda volta a conversar sobre esse assunto. E você de casa não sai daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores
que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Continuamos a conversar com o professor José Roberto Santos, presidente do Fórum Nacional de Coordenadores da Rede ETEC Brasil e também no IFRN Campus Zona Leste, é o diretor-geral do referido campus e coordenador da Rede ETEC no Instituto Campus Zona Leste. E a professora Silvia atua no mesmo campus como professora de Educação Matemática, assessora de Extensão, Pesquisa e Inovação e coordenadora adjunta da Rede ETEC. Voltamos a conversar, obviamente, sobre esse programa. Queria falar com o professor José Roberto, essa oferta, ela vai mudando, tem alunos que entram, cursos que passam a ser ofertados, mas em linhas gerais, o que já foi ofertado a partir desse fomento, professor? Bom, aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Educação à Distância, a gente iniciou a nossa oferta dentro da Rede ETEC um curso de Guia de Turismo e Segurança do Trabalho. A partir de 2011, passamos a atender dentro do programa do Profuncionário, que é um programa voltado para capacitar os servidores de educação, dar uma profissionalização, principalmente os servidores da área de alimentação, na área responsável pela infraestrutura, de portaria, de secretaria escolar. Então, eram praticamente 4 cursos que a gente tinha inicialmente, que depois ficou sendo 3, que a gente dava o curso técnico subsequente de alimentação escolar, secretaria escolar, infraestrutura escolar e multimeios didáticos. Esse multimeios depois não teve muita demanda, a gente ficou só com os 3 cursos, que eu falei anteriormente, alimentação, infraestrutura e secretaria escolar. Então a gente ampliou nossos cursos de guia de turismo e segurança do trabalho para esses cursos voltados para a profissionalização dos servidores de educação, principalmente das escolas estaduais e municipais do estado do Rio Grande do Norte, onde a gente atendia diversos municípios, através desse curso de formação. Técnico subsequente. Em 2015, a gente adicionou um outro curso, que foi o curso de Informática para a Internet, aos nossos rolos dos cursos ofertados pela Rede ETEC. Então, praticamente foram os 2 cursos, Guia de Turismo, Segurança do Trabalho, os 3 cursos do Profuncionário, mais o curso de Informática para a Internet. Professora Silvia, falando um pouquinho sobre a sistemática, inclusive do Profissionário, teve um material que foi feito por um dos professores daqui, o professor Artemilson, se não me engano foi sobre educação à distância.
dentro da sistemática desses cursos, né? Como é que funciona? A gente falou do polo, a plataforma virtual, o ambiente virtual de aprendizagem, como é que funciona essa oferta na prática, digamos assim? Na prática nós temos uma seleção, né, que é feita por meio de edital, para isso faz uma oferta quantitativa de alunos, né? É feito o edital e esse aluno ele será atendido por esses polos, né? Normalmente nós temos um momento presencial. Quando esse aluno é distante, né? Às vezes ele não tem condição desse momento presencial. Aqui a gente faz no polo, por videoconferência. Então, os polos se organizam, recebem esse aluno e é feita uma videoconferência com eles para passar as orientações do curso, como funciona. E sempre que necessário, algum professor faz esse trabalho de videoconferência, porque o atendimento é à distância, pela plataforma Moodle, né? Tem a sala de aula, a sala virtual, o professor desenvolve todas as atividades nessa sala virtual, coloca lá as videoaulas, né, que são produzidas no estúdio, o material como você falou conteúdo, anteriormente, né? Com o conteúdo que é feito pelos professores. Tem também, em alguns momentos, editais para essa confecção desse material. Os professores são contratados para confeccionar o material e esse material fica para a instituição, para o curso, né? Para ser desenvolvido pelo curso. Alguns materiais são também retirados já de outros cursos que são ofertados na rede como um todo. Se verifica onde tem aquele material, né? O material do pró-funcionário ele já veio pronto, né? Ele já veio organizado, então a gente pega esse material, coloca na plataforma. Algum material do pró-funcionário já era impresso, que aí era levado ao polo para que pudesse distribuir para os alunos, e assim eles têm o acompanhamento da disciplina. Aí o professor, de acordo com o número de alunos, tem um tutor, e esse tutor vai e acompanha também, faz um acompanhamento. Então tem as provas presenciais, tem toda uma organização de acordo com o manual, como eu falei anteriormente. Professor, não necessariamente os polos são também campi do Instituto, né? Como é que funciona essa divisão? Só é um polo outra escola municipal, por exemplo, se não tiver um campus, ou obrigatoriamente tem essa vinculação também institucional? No primeiro momento, como foi falado lá no início, né, lá em 2007, quando foi feito o primeiro edital, os polos não eram os campi. Não tinha. No campi não tinha polo, né? Aliás, nós tínhamos poucos, né, poucos nessa época. Campi, né? Depois é que foi feita essa expansão. Então, os polos eram ligados, inclusive, às prefeituras, né? Se fazia esse convênio com a prefeitura e se tinha polo. Na época, teve esse edital, 6 polos foram aprovados, mas só 4 começaram a funcionar, porque 2 não tinham a estrutura para atender tudo que era necessário e acabaram se desligando. Então, ficaram 4 polos, que não eram nos campi. Depois foi havendo as modificações, a expansão, e aí foi aprovado que tivesse polos nos campi. Então, começaram a surgir essa estrutura diferenciada. Então, existe a possibilidade do polo ser no campi ou em outras instituições. Outras instituições, apesar que atualmente nós só estamos com polo nos campi. Nas outras instituições nós ainda temos polo UAB, mas não da rede ETEC, né? Professor José Roberto, a gente não poderia deixar de citar alguns personagens, né? Inclusive o senhor também como coordenador, além de presidente do Fórum Nacional, a professora Silvia, mas ao longo dessa história, né, quem a gente poderia citar que chancelou ou esteve à frente da coordenação desse fomento aqui do programa Rede ETEC Brasil? Bom, no campus EAD, né? Exatamente. Que passou a ser Zona Leste. Bom, no campus de Educação à Distância do IFRN, o campus Natal Zona Leste, a gente tem um histórico, né? Somos pioneiros, né, nessa questão da oferta dentro da Rede ETEC, né? E foram muitos os servidores que contribuíram. Entre eles, né, tivemos inicialmente um pequeno momento aí na atuação numa coordenação geral, né, da servidora Gilma Menezes, né, assumindo posteriormente, né, dando continuidade à gestão da coordenação da Rede ETEC com a professora Elizabeth, né, ela passou muito tempo à frente, né, uns 3 a 4 anos, e na sequência o professor Roberto Douglas, né, que era adjunto da professora Elizabeth, né, assume essa coordenação geral,
né, no qual, na sequência, eu trabalhei um tempo como coordenador adjunto, né, e o professor Roberto Douglas precisou sair de licença para fazer a capacitação do doutorado dele, né, e desde lá para cá estou assumindo, né, essa coordenação, né, desde o ano de 2017, né, que aí o Roberto Douglas saiu e eu assumo, né, a coordenação geral da Rede ETEC aqui no IFRN. Então, praticamente são esses servidores, né, que contribuíram ao longo da história, né, na gestão da Rede ETEC Brasil, no IFRN. Professor, e agora, né, parabenizá-lo também, né, por ter sido eleito, né, o senhor assumiu em uma situação um pouco complicada, né, mas como é que vai funcionar agora? Então, o senhor se ausenta da coordenação e assume a direção e a professora Silvia, como é que vai ser esse processo, né? Porque a gente fica se perguntando, diante das transformações que estão acontecendo no nosso país, não tem nem garantia de continuar no ano que vem, é isso? Assim, a Rede ETEC ainda não está definido novas ofertas ou continuidade do programa, né? Na resposta que a gente procura ao MEC, que está se planejando, se desenhando algo, mas não tem nada concreto e nem quando, nem não tem data definida. Né? Sabe que se está se planejando, mas isso desde o início do ano, né? Devido às mudanças, tanto de governo quanto de pessoas que trabalham na secretaria responsável, né? Praticamente desse ano já houve uns 3 grupos que entrou e saiu. E realmente isso dificultou da elaboração realmente de um planejamento, de um direcionamento, né, para futuras ofertas dentro da Rede ETEC. Então hoje a gente não temos ainda uma data, um momento para uma nova oferta. Né? Estou na presidência do fórum, né? Estamos em organização aí para uma nova eleição, para uma nova presidência, e devido a assumir a direção do campus Natal Zona Leste, não vou poder acumular, né, tantas atribuições, né? Não tenho como estar nessa função de coordenador da Rede ETEC, presidente de fórum. Então a gente está nesse processo só aguardando o processo eleitoral para a nova presidência. Assim que a nova presidência assumir, né, eu vou acabar saindo da coordenação geral aqui e, dependendo da situação, vamos ver como é que vai ser a continuidade, né, da gestão da Rede ETEC aqui no IFRN. O senhor falou a questão do fórum, né? Como é que funciona o fórum, até do ponto de vista dessa tentativa de continuidade do programa? Há uma articulação do ponto de vista, há uma representação do governo federal, há novas possibilidades para o próximo ano? Bom, o fórum é um órgão colegiado, né, criado pelos próprios coordenadores da Rede ETEC, que já vinham se reunindo, né, enquanto grupo, né, para discutir e dialogar junto à CETEC, né, as coordenações dentro da CETEC responsável pelas ofertas de educação à distância, né, e esse grupo se organizou, né, instituiu um regimento próprio, né, em 2017, né, e a partir de 2017 foi eleita uma primeira presidência que foi até 2018. Em 2018 eu concorri, assumi essa presidência, né, que seria a segunda presidência do fórum. Então você vê um órgão colegiado recente, apesar desse grupo há anos, bem antes, já se organizarem, né? Mas se organizar realmente enquanto fórum, com um estatuto próprio, com um regimento próprio, né? E inclusive era uma luta do fórum esse reconhecimento através de uma portaria da CETEC, que foi pleiteada, mas infelizmente devido ao decreto desse ano presidencial excluindo todos os órgãos colegiados, né? Infelizmente não está podendo ser atendido. Inclusive o Fórum Nacional da UAB, que era regulamentado por uma portaria da CAPES, foi extinto devido a esse decreto presidencial esse ano. E realmente assim, a gente existe enquanto fórum, exatamente enquanto uma organização autônoma de coordenadores que se reúnem para discutir, né, como é que está o andamento das ofertas e tentar um diálogo, né, junto à CETEC, de colaborar, né, de como a gente poderia, enquanto pela experiência de coordenadores que temos, né, na oferta, para futuras pactuações, né, de formatos de novos cursos. Então estamos nesse diálogo, inclusive teve o Exude agora nesse mês, final de novembro, onde teve um representante da CETEC, né, o coordenador Gilson, né, que a gente teve um momento de diálogo com ele, né, apresentando as nossas dificuldades, as nossas demandas, né, fomos ouvidos, houve uma abertura para diálogo e estamos nesse processo, mas até o momento não tem nada definido ainda, né, qual é o que se espera, né, para o próximo ano para a Rede ETEC. Ainda não temos definido se vai ser no primeiro semestre, no segundo, ou só no outro ano, né, mas sabe que está sendo planejado, mas a gente não sabe o quê. E foi um importante programa, né, professora Silvia?
Com certeza. Nós estamos agora, né, em fase de conclusão, né? E aí, nesse momento, com o professor José Roberto assumindo a direção, eu estou à frente desse processo para terminar, para dar esse término de curso, né? Estamos em período de TCC, algumas disciplinas concluindo também, para que a gente possa fazer um fechamento dessa oferta. Esperamos que haja continuidade. Haja continuidade, que tenhamos outras ofertas, né? Porque essa formação técnica é necessária em todos os lugares, principalmente aqui, né? Nessa região, como o professor José Roberto falou no início, nós temos uma demanda turística, então precisamos, né, guia de turismo, uma demanda de segurança de trabalho pelas empresas e até a parte de informática mesmo e outras demandas que nós temos e precisamos para formar as pessoas, para o funcionário. As escolas precisam de pessoas melhores, mais formadas, né? Quer dizer, nós precisamos desenvolver mais cursos, mas para isso temos que ter esse respaldo. Porque os professores que nós temos, não temos professores formados em todas as áreas. Então, precisamos desse fomento para poder garantir esses cursos. Possa ter a garantia dos cursos, porque eles precisam de professores específicos. Então, nós não podemos, com os professores que nós temos, oferecer todos os cursos necessários para a comunidade. Precisamos de professores que venham agregar esse conhecimento para que possa ser ofertado. Inclusive para ampliar a oferta, né? Porque assim, o fomento ele vem como um fermento. Eu tenho 10 professores, 10 professores só consigo atingir 300 alunos. Mas se eu puder com fomento contratar mais 100 professores, eu vou atingir 3.000 alunos. Então o fomento desses programas ele vem como um fermento que amplifica a capilaridade da educação à distância, com a contratação de tutores para dar esse suporte, né? E outra coisa importante que a Rede ETEC contribuiu foi a produção de material didático, né? A gente tem uma plataforma chamada ProEdu, onde está todo o material didático produzido pela Rede ETEC, por várias instituições de ensino, de diversos cursos técnicos e FIC, e está lá nessa plataforma, né, do ProEdu. Então, assim, a gente contribuiu não só na oferta de cursos, mas da elaboração de material didático da educação à distância, né, da educação profissional e tecnológica. Sistêmico, né, para todo o Brasil. Infelizmente o nosso programa acabou, mas professora Silvia e professor José Roberto, agradeço pela entrevista de hoje e parabenizo por esse trabalho. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que no próximo sábado, às 10h30, você acompanhe mais uma edição do nosso programa aqui na tela da TV Câmara. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.